A vossa atenção, por favor, a vossa atenção. Vamos pedir silêncio, por favor. Acomodem-se. Bem-vindos ao segundo combate. Este segundo combate que está ligado ao tema Lei contra as Fake News. Para este combate nós teremos os seguintes combatentes: Manuel Diogo e o Ari Clenis, né, comumente apelidado como Regicida. Por favor, silêncio. Vamos pedir silêncio. Manuel Diogo, que estará a defender sobre o tema Lei contra Fake News, regressão do princípio da liberdade de expressão e manipulação política. Já o Ariclene Lourenço estará a defender a seguinte tese: salvaguarda da verdade e combate ao perigo da desinformação social. Reiteramos o silêncio, por favor, ao júri. Bem, Jurema da Cunha pode vir tomar o seu posto. O júri para este combate continua o mesmo: Luiz Alfredo Dang e Manuel dos Santos. Vamos pedir então aos nossos combatentes que tomem os seus lugares, por favor. Ariclene dos Santos, aqui. É mesmo aqui, né? Para o Ariclene. Ariclene Lourenço, exato. Ariclene Lourenço. Pode chegar aqui, por favor. Ariclene Lourenço. E Manuel Diogo. Exato. As condições estão criadas. Esperamos que gostem do combate. Espera aí. Não vi bem o tempo. Já? Espera só. Ok. Sejam bem-vindos à segunda e à última parte deste combate. Hoje temos um tema do grupo B, Lei contra as Fake News. Manuel Diogo, que irá defender a posição regressando o princípio da liberdade de expressão e manipulação política, e Ariclene Lourenço, que irá defender salvaguardada da verdade e combate ao perigo da desinformação social. No entanto, vamos dar início. Lembrar que cada combatente tem 5 minutos. Vamos começar com Ariclene. Quem vai começar primeiro? Ele que deveria sentar aqui neste lado. Renovados votos de uma boa tarde, sejam mais uma vez bem-vindos para o segundo combate. Vivemos numa era em que informação é poder, e quem controla a informação controla a narrativa, e quem controla a narrativa controla a opinião pública. Por sua vez, quem controla a opinião pública muitas vezes controla a sociedade, e é exatamente nessa perspectiva em que surge esta lei, apresentada como um mecanismo de proteção social, mas que na verdade esconde aquilo que é o seu perigo silencioso, né? Que é uma ameaça para a liberdade de expressão e, consequentemente, torna-se um mecanismo de manipulação política. Vamos aqui conceituar-nos quanto aos termos que sustentam o nosso tema. Fake news é a junção de duas palavras em inglês, que traduzindo para o português fake, que significa falso, e news, que significa informação ou notícia, juntando da origem àquilo que é notícias falsas ou informações falsas. E também temos liberdade de expressão, que é o direito que alguém tem de expressar suas ideias sem medo de censura, perseguição ou injustiça.
E temos também manipulação política, que é a tentativa de controlar a mente da população com a intenção de se manter ou conquistar um determinado poder. É bem claro, e isso é visível, que a história mundial nos ensina que diversos governos não começaram por oprimir, não começaram por proibir diretamente certas opiniões, mas começaram por criar leis que supostamente visam proteger a sociedade contra a desinformação. Leis tais como essa que o governo, que o Partido Estado propôs à Assembleia Nacional e, por sua vez, foi aprovada. Pronto. No decorrer do nosso debate, vamos aqui apresentar ou demonstrar sob que pretexto de combater fake news, esta legislação pode representar um retrocesso da liberdade de expressão e abrir caminho para aquilo que é a manipulação política, onde a verdade deixa de ter um valor coletivo e passa a ser definido pelo poder. Ouvimos então assim a introdução de Manuel Diogo. Vamos passar para Ariclene. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa do mal, mas em função daqueles que olham o mal e deixam o mal a continuar a acontecer. Quem disse isso foi o grande pensador Albert Einstein. E só com isso eu trago um trecho daquilo que vou defender aqui hoje. É a primeira chamada de atenção e é dessa forma que eu procuro saudar o meu magno público e o corpo de jurados. O meu boa tarde. A primeira chamada de atenção ao nosso amigo parece estar perdido ou está intimidado e ele diz que hoje no nosso debate nunca houve aqui um debate. A primeira observação, nós estamos na Arena Kumba, portanto estamos num combate, não é? Quando quiser debater, vamos ter outra organização que vai fazer lá fora e vamos debater. Nós estamos a combater. É a primeira chamada de atenção. Bom, o nosso tema é Lei contra Fake News. A Lei contra Fake News foi, portanto, uma ideia que começou ou foi elaborada por elementos que fazem parte da Assembleia, uma lei que foi proposta e foi aprovada, mas continua ainda sendo analisada. Lei vai ser, então, um conjunto de regras, um conjunto de normas que vão ser criadas com o objetivo de manter a homeostase social no que toca à interação social, no caso de grupos ou pessoas, assim. Ok. Vou começar, ou seja, dessa forma que eu começo a definir os meus termos e conceitos. Agora trago a ideia de salvaguardar, que é a tese que eu vou defender. Salvaguardar é um termo que vai representar uma medida ou uma ação que representa a proteção a uma determinada coisa, a uma determinada pessoa ou a um determinado fenômeno. Diz isso o dicionário de língua portuguesa. O outro termo é a verdade, o termo verdade, que é salvaguarda da verdade. Na verdade, o que é que até parece redundante, né? O que é que constitui verdade? Verdade vai ser aquilo que são os factos, o que é imutável. Atenção, não disse o que não é manipulável, mas o que é imutável. Verdade é um facto, verdade é aquilo que existe, é aquilo que está a acontecer e não pode ser mudado. Repito, não que não seja manipulado. E eu vou trazer aqui dois tipos de verdade, que é a verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade absoluta é aquilo que nós conhecemos no âmbito geral, que todo ser humano entende. É verdade que matar é errado, é verdade que matar é errado. E isso todo mundo sabe. A verdade relativa é aquela que varia de regiões para regiões. Por exemplo, é verdade que é necessário, do ponto de vista cultural, ser circuncidado numa realidade. Em outra realidade, pode não ser verdade que é necessário, do ponto de vista cultural ou cultural, ser circuncidado. Isso é mais ou menos para nos enquadrar o conceito de verdade. O outro termo é combate, não é? Parece que esse termo está aparecendo a toda hora. Mas o combate não é a ideia de choques aqui físicos. Nessa perspectiva, estamos a trazer o combate no sentido de apresentação de ideias antagônicas
uma à outra, não é? Com o objetivo de ver qual é a que prevalece ou qual é a que apresenta melhores fundamentos para a defesa de determinada tese. Ok. Outra questão é o perigo. Fisher, no caso, um pensador, né? Um filósofo de nome Fisher, em 1991, vai definir perigo como qualquer situação que venha a desencadear a efeitos nocivos, sejam esses efeitos de forma pessoal, social, político, psicológico ou por aí fora. Desinformação, que vai ser o núcleo da nossa tese, que é a questão da desinformação. A desinformação, eu vou ter que ler mesmo, só para estar assim muito claro. E é o mesmo ator quem fala, que é Fisher, no mesmo livro, em 1991. Ele diz que desinformação são técnicas de comunicação que visam influenciar a opinião pública por meio de difusão de informações. Ou seja, a capacidade de manipular informações que naturalmente são verdadeiras ou seja, tornando falsas para influenciar a opinião ou ideia pública, vai ser tida como desinformação. Esse vai ser o núcleo, no caso do nosso combate. Ok? Só perder tempo, desculpa. Ok. Depois dessa breve apresentação, eu vou trazer as 3 perguntas que vão reger essa primeira intervenção minha, que é quando se criou essa lei, de que tanto se fala, quem criou essa lei, e quais são os objetivos da criação da própria lei. Mas como são coisas assim um pouco longânimas e não quero quebrar o tempo, eu aproveito já levar para a segunda intervenção. Bom, então esse foi o momento de abertura das suas intervenções entre o Manuel e o Arclen. Vamos então passar para o nosso segundo round. Pronto. Esta lei, à primeira vista, parece ser parece ser algo bom, não é? Que realmente nos protege, que realmente protege a sociedade, mas fazendo uma boa análise, acaba se percebendo que os seus resultados serão devastadosos. Num país, agora vamos começar a contextualizar com o facto de estarmos em Angola. Num país como Angola, que os meios de comunicação social público estão propriamente cativados pelo Partido-Estado, os meios de comunicação privado, acabam sendo como o principal meio de obtenção de pluralismo. Pois sabemos que as nossas TPAs não nos permitem isso. É um meio de comunicação que pertence propriamente ao Partido-Estado. E esta lei, por sua vez, acaba trazendo uma espécie de medo por parte da imprensa pública e dos criadores e para os criadores de opinião pública. E esta lei que supostamente visa banir a desinformação, aqui levanta-se a questão-chave. Quem é que define o que é fake news? Quem? Será o partido político? Será os tribunais? Será a Assembleia Nacional? Ou é um grupo de cidadãos eleitos publicamente? E para termos a resposta disso, basta a gente pensar em quem propôs basta a gente pensar em quem é que propôs esta mesma lei. Claramente que esta lei não veio dos claramente que esta lei não veio dos tribunais, não veio da sociedade civil, veio do Partido-Estado. E isso leva-nos a refletir sobre que Partido-Estado nós temos. Sabemos que é um Partido-Estado que censura toda qualquer opinião, toda qualquer situação que não lhes é do seu agrado. Isso leva-nos a refletir. E se eu, Manuel Diogo, criar um conteúdo que tem indícios de ser verdades, mas por não ir em concordância com o Partido-Estado,
claramente será considerado como fake news, será considerado uma desinformação e serei criminalizado por isso. Um sociólogo, Pierre Bourdieu, explica que governos se mantêm no poder quando controlam os meios de comunicação. E sabemos que é claramente isso que o nosso partido Estado quer com esta mesma lei. E aqui surge uma questão importantíssima e queria que o companheiro Ari Clenis respondesse. E quando é o governo a produzir essas mesmas desinformações? Quando é o governo a criar manipulação de dados, a criar desinformação, a criar propagandas enganosas, será que será responsabilizado por isso? Porque eu trouxe aqui alguns exemplos de desinformações e informações manipuladas que o nosso governo trouxe. Por exemplo, lembro-me bem que no ano de 2022, aliás, no ano de 2025, prometeram a implementação do metrô de superfície para Luanda. E em dezembro, e isso prometeram que as obras arrancariam em dezembro de 2025. Estamos em fevereiro de 2026. Até agora nem água vai, nem água vem. E no princípio do mandato de João Lourenço, prometeu-se a implementação das autarquias. Isso para 2020. Até agora estamos em 2026. O que temos visto são programas adiados. Como é que podemos classificar isso? Claramente que é claramente que são propagandas enganosas, manipulação de informação. Vamos agora entrar em caso concreto da nossa província de Malães. Nos foi... E terminou o tempo para Manuel. Manuel que disse que quem define que é fake news será os partidos políticos ou os cidadãos eleitos publicamente. As informações são totalmente censuradas nas cadeias televisivas. Vamos então ouvir Ari Clenis. Bom, muito obrigado pelo tempo cedido. Eu já estou a começar a ver que 5 minutos será pouco para cada intervenção, porque há muita coisa que precisa ser esclarecida. Primeiro ponto, vou chamar a atenção. O Mano fala das nossas TPAs. Pelo que eu me lembro, só temos uma TPA, né? Que é a Televisão Pública de Angola. Ou temos quantas? Se calhar a Televisão Pública de Moçambique também é de Angola. Vamos só começar aqui a lapidar esses lados. Outra coisa, ele perguntou se quem vai definir a verdade. Se é o partido que propôs a lei, blá, blá, blá. Já está a trazer argumentos que partidarizam as ideias. Sabe quem define a verdade? Não serei eu a responder. Colegas ou amigos aqui na sala, é verdade que o Albert dos Santos venceu o combate? Não. É verdade? É verdade. E se eu saio aqui à tona falar que ele venceu, está a cometer o quê? Fake news é notícia falsa. Nesse caso, quem produz a verdade? Quem produz a verdade? Eu? Manipulei a verdade? Não, absolutamente a verdade já existe. Quem define a verdade são os acontecimentos normais. Verdade é uma coisa automática, tá a ver? É tipo você falar que o júri é bonito. E aí, o Luiz é bonito. Isso é uma verdade. Se você falar que não é verdade, é mentira. Mas pronto. Pronto, vamos continuar. Bom, vamos continuar. O amigo está a cometer muitos erros que vão me fazer fugir dos carris, do objetivo que eu trouxe aqui. Eu quis oferecer um show como o combate passado, mas pronto. Vamos lá. Ele já está a trazer ataques na lei, sem falar da própria lei. É que essa lei teve objetos, teve objetivos, teve artigos e foi pensada. A lei não foi trazida pelo partido ou por sei lá quem, vamos implementar, não. Só para realçar, vou passar um pouco na minha abordagem. Essa lei foi proposta
Entendes? Foi votada, teve 97 votos a favor, 74 votos contra e 3 abstenções. Me entendes? Do ponto de vista estatístico, do ponto de vista numérico, para ser assim mais natural, 97 é maior que 74. E em estatística, quando nós vemos números maiores, claramente que representam a maioria. E se é a maioria, então a maioria vence. Nem que for diferença de um. Estamos a entender? Isso é só uma aula básica de estatística, que não é um objetivo também. Prontos. Essa lei foi pensada, outra atenção que eu vou lhe chamar, essa lei foi pensada no dia 25 de março de 2025, mas foi aprovada apenas no dia 23 de janeiro do ano em curso. E ele está me trazer exemplos de há 5, 4 anos. Quer dizer, já tínhamos que ter consciência para ir até o futuro, quer dizer, omnipotente, omniscientes, para saber que isso um dia vai ser fake news. É uma lei que foi proposta exatamente em função destas afirmações. E outra coisa, vamos fazer mais pular na minha abordagem. A lei não traz restrições. Em um dos seus artigos, a lei diz que não existem restrições, não existem membros, órgãos, pessoas ou, sei lá, organizações que sejam imunes a essa lei. Isso é aplicável a todos. Todo mundo que cometer notícia falsa, desde o momento que a lei entra em vigor, será penalizado. Mas pronto. Vamos lá. Os objetivos da lei principal. Temos aqui combater informações falsas, prevenir impactos diretamente negativos na sociedade, regular o uso de redes sociais, que é uma coisa que, pelos vistos, ele provavelmente não faz. Ele é que costuma partilhar aqueles vídeos que manipulam nas redes sociais do presidente João Lourenço a dançar, aqueles mamos que fazem no TikTok. Esse tipo de brincadeira que fazem. E ele não tem noção da responsabilidade que traz ao fazer tais atos. Por exemplo, fortalece a democracia. Esse é um ponto que eu não vou argumentar. Eu vou perguntar para ele até que ponto essa lei fortalece a democracia. Qual é a visão dele sobre essa lei fortalecer a democracia? E outra coisa que é muito interessante é o facto de essa lei, até o momento, ainda estar a ser conversada na Assembleia. Não é uma lei que foi proposta, a lei foi aprovada, mas não está ainda rigorosamente já ativa. Não é uma lei que já está a se fazer sentir. Entendes? Porque se já estivesse a se fazer sentir, essa live está a ser transmitida a nível nacional. O senhor, a essa altura, já teria os homens desconhecidos aí fora para te pegar, porque estava a falar coisa com coisa. E já percebemos que a inteligência e a capacidade de interpretação das coisas corre atrás de todo mundo que é acadêmico, mas pelos vistos o irmão tem DNA do Sonic. Não está a te alcançar, irmão. Então, pronto, queria só saber se temos ainda tempo para... Ok. Só agora eu entrei na segunda intervenção para ver, e é muita coisa aqui, mas pronto. Vamos agora nos artigos da lei. O primeiro artigo, que é o objeto da lei. Qual é o objeto da lei? Essa lei entende que só informações falsas, só os impactos. Eu peguei isso a partir mesmo do documento, a partir mesmo do próprio artigo, da publicação do artigo. Entendem? Isso vocês podem ver a partir do site. Deixa eu ver, prontos. Perdi agora a citação do site, mas vocês podem ver, podem pesquisar e vão encontrar quanto às leis ou os artigos da própria lei de fake news. O primeiro artigo diz o objeto da lei. Qual é o objeto da lei? É que toda informação falsa que venha a oferecer algum perigo pessoal ou coletivo, algum impacto negativo na sociedade, esta é que deve ter punições severas. Este é que deve ter punições severas. Por exemplo, quando ele estava a falar de produção, de alguma mentira, de lhe oprimirem, uma coisa que ele ia trazer em outras intervenções antes de introduzir, nem qualquer inverdade, nem qualquer palavra falsa vai ser passiva de punição, irmão. É só quando... Entendeu? Sim. É só quando esta, de alguma forma, venha a afetar a estabilidade. Estabilidade física, estabilidade psicológica, estabilidade social de uma pessoa ou de um grupo, entendem? E pronto, só para não romper assim com o tempo, vou trazer aqui a citação de Klaus Broxing, que vai dizer que o direito penal deve intervir apenas quando outros órgãos apresentarem incompetência na resolução desses problemas. Quais problemas? No caso dos direitos fundamentais ou dos direitos judiciais. A questão da punição da lei, que vai ser trazida no artigo número 40, se não estou em erro, no artigo número 40 dessa lei, só vai ser aplicada quando outros órgãos não forem suficientemente capazes de resolver esse problema. É basicamente sobre isso, mas eu vou continuar a vos brindar sobre isso na próxima intervenção. Tenham só paciência, o que é bom demora mais cedo.
Bom, acabamos então de ouvir a intervenção de Heracles, ele que diz que a lei não traz restrições. Todo mundo que cometer lhe será aplicado uma sanção. Toda informação falsa que venha oferecer um perigo, esta sim deve ter punições severas. No entanto, vamos ao terceiro round, né? Terceiro round do Manuel. Vamos começar aqui por corrigir um grande erro. A lei foi apresentada pela bancada parlamentar do MPLA, isso é claro. Todos que votaram a favor foram deputados do MPLA, claro. A oposição votou contra. E trazer aqui esses números não adianta nada, porque sabemos bem que o MPLA é a maioria no parlamento. E quando uma lei discute-se no interior deles e vai para lá, claramente quando todos são a favor, a lei nunca será chumbada. E por outra, essa lei já está aprovada. Falta apenas sair no Diário da República. Só isso. Para entrar em execução. Falou aí do âmbito. E o âmbito da lei no capítulo 1, no artigo número 2, fala aí que todos são responsabilizados, mas não fala propriamente do Estado. Caso for o produtor de desinformação. Então, por a lei, e é preciso ser clara e precisa. Quando fala do cidadão comum, não fala do Estado. Agora vou voltar, como quer exemplos recentes, a província de Malanhão foi-lhe prometida uma centralidade. Lá na carreira de tiro. E o que foi feita? É um conjunto de 4 prédios. Não sei se aqui tem um especialista em arquitetura. Será que aquilo podemos considerar centralidade? E quando o governo vem apresentar o seu relatório sobre aquela suposta centralidade, nos traz uma eficácia de conclusão de 80% de conclusão. Será que aquilo está pronto para ser uma centralidade? Então, consideramos isso uma manipulação de informação ou uma propaganda enganosa, que de um jeito ou do outro acaba entrando nas fake news. Agora vamos entrar naquilo que é o nosso terceiro round. A questão não é combater a desinformação, as fake news. A questão é quem realmente define. Claramente que não é a sociedade civil quem define o que é fake news para esta lei. Quando elaboraram este documento pela bancada parlamentar do MPLA ou pelo Comitê Central do MPLA, não consultaram a sociedade civil. Foi algo feito deles. E quando a gente olha para esta lei, verificamos que esta lei só funciona em países realmente democráticos, que sabemos que Angola não é verdadeiramente democrática. E quando a bancada parlamentar apresenta esta proposta de lei, entra em divergência com a Constituição da República, porque a Constituição da República, no artigo 44, dá-lhe a liberdade de imprensa, que é que as imprensas privadas ou públicas têm a liberdade de expor seus conteúdos sem medo de censura por parte do Estado. E sabemos que o nosso Estado não permite isso aqui. E com essa lei acaba violando ainda mais esta Constituição. O artigo 40 abre ali aspas para a liberdade de expressão, que todo mundo tem o direito de expressar suas ideias livremente. Nós sabemos bem que em Angola que vivemos, muitas das denúncias públicas são feitas nas redes sociais, que depois vão se manifestando como verdadeiras.
Com esta lei, o Estado angolano tem o seu belo prazer de tornar essas denúncias como fake news. Nós temos ali o homem da TV Cacuzo. Muitas vezes faz as suas denúncias por meio da sua página. Mas com esta lei acaba tendo uma certa limitação, um certo medo, porque a qualquer momento podem lhe visitar dizendo que essa informação é falsa. E muitas vezes os homens da comunicação social privada não têm como expor suas fontes por medo de represálias. Bom, Manuel diz que quem realmente define o que é fake news, quando realizou-se a elaboração do mesmo, não perguntaram à sociedade civil, pois, sabendo que Angola não é verdadeiramente democrática, o artigo 40 diz que todo mundo tem o direito de expressar as suas ideias. Será que é verdade? No entanto, vamos ouvir Ariclene dos Santos. Não é dos Santos. Aqui. Lourenço, desculpa. Agora sim. Tá mal. É fake news. O sistema está contra mim. Mas prontos. Irmão, em momento algum eu rejeitei a hipótese desta tese ou desta lei ser criada pelo núcleo do MPLA. E o problema não são partidos. Eu não estou aqui a defender partidos, estou a defender uma ideia que foi proposta em uma assembleia onde constam muitos elementos de diferentes partidos e com diferentes ideologias políticas e sociais. E esta lei, quando foi aprovada, não importa, não estamos aqui a falar dos números de deputados, quantos é que tem, quantos é que não. Por exemplo, só para não esquecer, eu vou lhe fazer lembrar que esta lei tem tanto impacto, para você entender, e foi pensada agora e aplicada. Você está falando que não foi buscada a opinião pública. A opinião pública seria como? Uma reportagem a cada província a perguntar: você acha que devemos aplicar isso? Não. Todos esses órgãos possuem, como é que chamam? Os gabinetes de inteligência, gabinetes de investigação. Todos esses órgãos buscam informações. Por exemplo, até quando você passou a saber que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi não é um terrorista, é um herói? Desde criança foste aprendendo isso? Como esta informação chegou aos nossos sensíveis pensamentos? Desde crianças. Atenção. Até que ponto você acha que vai o heroísmo de Antônio Agostinho Neto, por exemplo? E como essa informação chegou até nós? Vou trazer o exemplo que tu trouxeste novamente. Quando é que nos foi prometido os 500 empregos? Onde é que estão os 500 empregos? Constitui ou não... 500 mil empregos, desculpa. Constitui ou não fake news? Então, há toda essa necessidade da criação e implementação desta lei. E ele ainda mencionou, todos são responsabilizados. Ele está a defender, a mesma coisa que eu estou a defender, ele fala assim, todos são responsabilizados, mas não especificaram o governo. Desculpa, afinal estamos a falar inglês, porque vai ver, porque eu só falo uma língua. Todos, se calhar numa outra língua, envolve só um pequeno grupo, né? Ou estamos a falar de uma amostra já do ponto de vista estatístico. Pelo que eu sei, o todo representa um conjunto completo de determinados elementos ou coisas de que estamos a tratar. Se você diz que todos são responsabilizados, tal como o próprio artigo defende, então todos são responsabilizados pelas consequências. Não fala de atos... Essa centralidade que também está a falar não é de agora. Não sei se já esqueceram. Eu vou lhe fazer a pergunta que é um pouco ousada, que o pai profeta fez num dos vídeos. Tu estudas? Eu fiz lembrar, eu lhe disse que essa lei foi apenas pensada em março de 2025 e aplicada este ano, em 23 de janeiro. É isso, não me traz exemplos do passado. E vieram para combater mesmo qualquer vestígio de fake news. Qualquer vestígio de fake news. E eu fiz uma pergunta na minha intervenção que até agora não respondeste, que é qual é o contributo desta lei para a democracia, até que ponto isso fortalece a democracia, e não conseguiste responder até agora. Mas prontos, eu vou continuar. Para não ter que falar de todos os artigos, eu vou ir direito no artigo 2 e falar da definição, ou seja, como é que esta lei, ou até que ponto esta lei entende alguma coisa como fake news.
fake news vai ser aquela informação que já é falsa ou vai ter algum pendor manipulativo, ou seja, ou que tem alguma coisa que foi manipulada, ou consegue induzir a opinião pública a cometer erros, entende? É basicamente sobre isso. E é uma coisa que ele está sempre a tocar, que já está lapidado, e essa lei também esclarece no próprio artigo número 2, erros jornalísticos, meros erros jornalísticos não representam fake news. Atenção. Opiniões pessoais. E o próprio artigo abre espaço para crítica política, para liberdade política, para liberdade de expressão, até porque a própria lei, diferente do que ele falou, se assenta na própria Constituição. Porque vai lá, é já também muita ousadia nós trazermos uma lei que vai contra a própria Constituição. Qual é o Estado democrático que privatiza a ideia da liberdade de expressão? Não se faz sentido. Nós estamos a falar de ideias claras, ideias concisas. Entende? Não estamos a falar de meras opiniões, que é isso que você está a trazer. Estás a dar humildes opiniões. Entende? No próprio artigo 2, ainda nos fala da crítica pública. Crítica pública, quando traz algum pendor ou síntese de realidade, não pode ser passiva de correção. Quando eu estou a criticar de forma verdadeira, que é isso que eu estou a te falar, atenção que eu estou a te chamar, irmão, segue o meu caminho e vem ter o conhecimento. Não estou a cometer. Antes quero o desenvolvimento de uma sociedade saudável, porque a saúde é definida como complexo de bem-estar social, físico e mental. Então, pensamos que do ponto de vista físico pode estar melhor, mas do ponto de vista social, o senhor se encontra desregulado, doente, porque não quer acompanhar a minha síntese de pensamento, e isso já não é muito bom. Por exemplo, vou trazer mais uma outra situação muito boa, que é de Luigi Ferrajoli, em Direito da Razão. Ele diz assim: a mentira penalmente relevante exige intenção consciente de enganar e produzir danos. Entendem? Eu não sei se a memória me toca bem a esse momento, mas lembram-se bem naquela altura das eleições e tudo mais, quando apareceu um vídeo que até publicaram na televisão pública de Angola, de elementos a invadirem o comitê do MPLA. E algumas pessoas manipularam aquela informação de modo a dizer que quem invadiu o comitê do MPLA foram os elementos do quê? Da UNITA, elementos na oposição. Isso influencia de tal forma a opinião pública, porque nós queremos uma mudança pacífica, nós queremos uma mudança assim acadêmica, como se já se discutia no combate pretérito. Isso é manipulação da informação, é isso. Não estamos a trazer ideias vagas, não estamos a pedir humildes opiniões, por favor, vou repetir novamente. Eu vou ser mais uma vez. Vou falar mais uma vez. Uma lei tem que ser clara e precisa. Quando trata-se de todo cidadão comum, acredite, não está a falar do governo, não está a falar do executivo, não está a falar do partido político. A questão que se segue é, já que foi para o campo jurídico, se já existe uma lei que condena a difamação e calúnia que está no Código Penal, então qual é a necessidade dessa lei? Acaba sendo uma lei desnecessária, ou então, até um certo ponto, acaba sendo aquilo que a gente está aqui a trazer à tona. É uma lei para controlar a opinião pública, para controlar a sociedade. Já que foi dentro desta lei, vamos lá também. Só para ter ideia, essa lei faz uma comparação desastrosa. Compara Angola com Canadá, com Estados Unidos, com Malásia, Japão e a própria União Europeia, que tem instituições judiciárias totalmente independentes, algo que Angola não tem. Nós sabemos que Angola, o presidente do Tribunal Constitucional é do MPLA, presidente da Assembleia Nacional é do MPLA, quase todos os presidentes de instituições judiciárias são claramente do MPLA. Acreditas mesmo que alguém com propósito partidário vai votar contra esta lei? Claramente que não. E por outra, já falamos do âmbito desta lei, que esta lei não responsabiliza o Estado por produzir fake news. Vamos no
capítulo 1, no artigo número 3, que fala aí de definições do que pode ser considerado fake news. E este artigo viola claramente o direito penal moderno. Eu vou ler, pois a regra diz que a lei, foi o que eu falei, que a lei deve ser precisa, clara e objetiva. Quando não expõe os elementos a serem responsabilizados claramente, a lei acaba sendo vaga demais. E quando é assim, pune tudo e todos, dando assim ao juiz a livre interpretação de escolher o que é para ele fake news, para outro pode não ser. É por isso que em direito disse que a lei deve ser clara e precisa. E por outra, essa lei não define claramente o que é fake news ou o que é crime. No capítulo 2 fala aí das responsabilidades. Ali aplica multas totalmente desproporcionais. Só para termos ideia, esta lei estabelece multas de até 1.000 salários mínimos para indivíduo que considerado de que produziu fake news. Indivíduos individuais são responsabilizados a pagar 1.000 salários mínimos. Acham que essa pena entra em concordância com a nossa situação socioeconômica? Claramente que não. Só para ter ideia, um empreendedor que o MPLA ou o governo do MPLA lhe considerar que produziu fake news será condenado a pagar multa de até 10.000 salários mínimos. Isso é condenar o empreendedor à falência. Claramente, nenhum microempreendedor tem capacidade de pagar multa de 1.000 salários mínimos, ainda mais entrando no contexto socioeconômico que temos. É impossível isso. Então, esta lei, pronto, é uma lei que não entra mesmo em concordância com, quer seja do ponto de vista legal, social e psicológico mesmo para nós. Vou entrar vou ir novamente no campo jurídico. As nossas instituições estão cativadas pelo poder político, não são independentes, e isso torna esta lei inviável. Não compara-se com outros países que têm seus sistemas judiciais totalmente independentes. Tempo. Termina em 1, 2. Ok. Bom, acabamos então de ouvir o Manuel, que diz que a lei precisa ser clara e precisa. E ainda disse que praticamente tudo em Angola está na mão dos inimigos. Bom, vamos passar. Quando nós estamos. Pessoal, quando nós estamos a falar do inimigo, estamos a falar daqui do partido citado. Bom, vamos dar sequência. Vamos dar sequência ao nosso combate. Bom, os papelitos já estão em vossa posse. Para quem vai votar no Manu é simplesmente colocar o M, e quem vai votar no Ariclentes é simplesmente colocar no o A. Justino, perdi meu quarto ou quinto? Ok. Então vamos entrar no quarto ronda para o Ariclentes. Sim, já estamos no quarto. O tempo está embora. Eu não começo a contar. Vamos. Vou criticar mais uma vez e não vou fundamentar, porque estou cansado de chamar atenção. Amigo, primeiro, não faça apelo emocional. Nós estamos em uma arena de disputa acadêmica. Não queremos aqui pessoas emocionadas. Queremos análise sintética e verdadeira da situação. Primeiro ponto. Segundo ponto é não envolver o MPLA. Vamos ainda pensar nos dois maiores partidos, supostamente, de Angola. No caso, o MPLA e a UNITA. Sabe o porquê que a oposição, que a UNITA votou contra? É que você acha que o teu professor é o MPLA, enquanto que, como é que eu vou dizer?
o principal mecanismo de opressão que eles utilizam é o próprio partido na oposição. Você não está a entender que o MPLA está a jogar, como é que se chama? Troca de bola com você, que está nessa síntese de alienação. Porque passa daqui, vem daqui, passa daqui, vem daqui. Você está a pensar que querem solução. A UNITA tem os seus programas, tem os seus pensamentos e tenciona fazer também alguma coisa dentro do governo. Então você não vai me trazer justificativa como votaram contra, só votaram os do MPLA. Isso não tem nexo. Eles se votaram porque acreditaram naquela lei. Outro ponto, cometeu graves erros, provavelmente não leu o artigo. Quando se fala da definição, não está se falando do artigo número 1. A lei vai dizer que a definição vai se encontrar no artigo número 2. O artigo número 1 trata do objeto da lei. O objeto da lei é o quê? É aquilo que nós vamos chamar como fake news. Tipo, se é o quê? Que nós vamos tratar como fake news. E diz que o artigo ou a lei não tem objetividade. Objetividade, afinal, é o quê? Nos trouxe aqui um objeto e um objetivo. Ele disse claramente que eu considero fake news isso e não necessariamente isso. Eu falei do peso que as informações têm, até que ponto nós podemos considerar fake news que é passiva de uma correção jurídica severa. Entendes? Que é passiva de uma correção jurídica severa. Não é uma mera mentira que vai te fazer chegar a esse ponto e já ir direito. Agora, continuando com a minha abordagem, e volto novamente a dizer que a questão da aplicação em todos, não necessariamente devemos trazer aqui restrições, porque quando você fala, a lei podia ser objetiva a ponto de especificar quais são os elementos que estão passivos de castigo. Você exclui a ideia do pluralismo. É necessário que essa lei se aplique em todos, porque senão nós estaríamos a dar imunidade a certos grupos. É como se o que eles disserem que é verdade vai constituir verdade. É isso que está a falar sobre quem define a verdade, por exemplo. Vou nesse ponto. A mesma lei, no artigo número 20, vai dizer que aquele indivíduo que, por exemplo, se sentir injustiçado, ou seja, passar alguma informação e tem as bases para justificar que é a verdade, não é? E ainda assim lhe for tentado passar a pena, ele tem o direito de garantir a defesa, ele tem como se defender. Por quê? Porque esta lei se assenta na Constituição e a Constituição defende a liberdade de expressão e o direito à fala, o direito à opinião. Então é uma inverdade, é falta de argumentação e consistência para trazer aqui esse fator, e é uma coisa que não tem nada a ver. Outra coisa, sobre as multas ou sobre as consequências que quem vai cometer a fake news vai ter, errou mais uma vez no artigo, entendes? Não é o artigo 20, o artigo 20 fala sobre isso que eu estou a falar, isso está propriamente no artigo 40, e quando você fala que pagar 1.000, ou seja, responsabilizar 1.000 salários de um funcionário, blá, 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 porque nós não temos condições. Sabe qual é a minha tese? Ou o que eu estou a defender? Isso é valorização, é garantir a verdade. Valorizar a verdade, porque desde sempre, como pessoas e principalmente como africanos, é a verdade que une os povos. É a verdade que nos mantém aqui firmes, estamos a entender? É a valorização da verdade, porque se você não tem capacidade de falar a verdade, vais passar mesmo a tua vida toda lá dentro, prendido, enquanto o teu salário está a ser pago, está a nos pagar com o teu salário por causa de você falar mentira. É isso que nós chamamos de valorização. É necessário que se valorize a verdade, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista jurídico. É muito necessário. Eu espero que haja mesmo tempo, porque tem aqui o... Já não vou responder na próxima. Vou embora. Bom, acabamos de ouvir Ariclenes, que diz que as informações têm peso, que serão corrigidos de forma pacífica ou severa. É necessário que a lei se aplique em todos e ninguém é imune. E a verdade é que une os povos. Estamos a entrar no quinto e no último round, a apelar que façam as vossas votações de forma coerente e precisa. No entanto, vamos dar o tempo ao Manuel. O meu companheiro quer escolher o MPLA do jogo comum.
se ele é quem propôs a lei, se ele é quem aprovou, e pronto, tudo girou em torno tudo girou em torno dele. Claramente, ele é o centro da nossa conversa também. Em momento algum falei do artigo 20, eu falei do capítulo 4, se não falei o número do capítulo, talvez esqueceu-me, mas em momento algum falei do artigo 20. O artigo 4 é aí onde fala das responsabilidades, onde fala das multas, onde fala das penas, até fala que a pena máxima é de 10 anos para quem for considerado. E eu lhe faço a questão, o Ariclene vive em que Angola? Será que é a mesma Angola que nós? Hein? Que a verdade a verdade do ponto de vista jurídico depende do partido que sustenta? Claramente, porque se vivesses na mesma Angola em que a gente vive, saberias que os poderes judiciários estão capturados, como já fiz aqui menção. E esta lei contra a desinformação, claramente é necessária, mas é necessária quando tem os órgãos judiciários independentes e não como o nosso. Essa lei, ao invés de proteger o cidadão, oprime-o. Oprime-o por quê? Porque sabemos que atualmente na Angola que vivemos é impossível você prestar sua opinião, criar seu conteúdo público que fere o sistema político vigente que é o MPLA e continuares livre. Temos muitos presos políticos por aí, não por manifestarem inverdades, mas por manifestarem verdades. Nós temos o caso do jovem Jesse, foi um preso político. Vê lá, ele não estava propriamente na manifestação, estava de passagem. Ficou preso tantos meses e pronto. Tantos advogados trabalharam no caso dele, não deu em nada. Isso é um exemplo de injustiça política que existe no nosso país, em virtude da captura dos sistemas judiciários. O combate às desinformações não deve sacrificar a liberdade de expressão. Quando um Estado ganha o poder de definir o que é verdade, claramente, como é o nosso caso de Angola, isso abre espaço para aquilo que é a primeira coisa, né? Que a luta deixa de ser contra a mentira, mas passa a ser contra a liberdade de expressão que temos. Quantas informações o Ariclene já teve acesso por meio da internet? São várias. Por exemplo, o caso que trouxe de Jonas Savimbi não foi por meio da TPA. E até hoje a TPA rotula Jonas Savimbi como um terrorista. Raramente, só foi no ato das condecorações que tentaram camuflar alguma coisa, mas na verdade sempre vem isso aqui. Pinta Jamba como o inferno, Jamba como sei lá o quê. Mas a internet, os meios de comunicação privados, dão-nos o privilégio de ter a verdadeira informação. E com essa lei acaba sendo claro que esses meios de comunicação privados estarão sob autocensura, sob um certo modo de perseguição e com medo de pagarem essas multas intensas que claramente não temos condições para isso. Deixa eu aproveitar o tempo. Vou trazer uma citação que eu peguei enquanto girava nas redes sociais. É um autor desconhecido, ele me disse assim: se houver um abuso, quando se trata de lei, o problema não é a lei,
mas a sua aplicação. E isso se corrige com fiscalização judicial, não negação da lei. Estamos a entender? Não negação da lei. O amigo está a trazer um problema em que a solução ou o assunto não gira em torno da nossa discussão. Não estamos aqui a falar se vamos dar qual tipo de paracetamol para a dor de cabeça dos manos do MPLA passar. Não. Estamos a falar da importância dessa lei, do impacto dessa lei. Se ela vem fazer o que? Vem salvaguardar a verdade ou vem como uma técnica de manipulação política. E é isso que não estás até agora a conseguir defender a tua posição. E eu estou bem confuso. Eu não sei se te respondo ou falo do que preparei, porque estás a complicar as coisas. E falaste de duas fake news. Ou seja, que falaste de forma arbitrária, só por falar. Por exemplo, o exemplo do jovem Jesse que você deu, nós conhecemos, que é uma pessoa muito ativa e acadêmico nas questões revolucionárias e muito bom. Me falar, você conseguiu acompanhar como é que estava acontecendo aquela manifestação? Eu estava no trabalho, fechei o agradeamento da farmácia, eu estava dentro, mas fechei o agradeamento da farmácia por medo. E ele estava a me falar que a pessoa que estava, quer dizer, que uma pessoa foi presa porque estava passando num sítio onde estava se a tirar pedra, a dar tiro, de ele estava passando, assim na boa, desculpa, estava passando na boa e por isso foi preso. Passou por onde? Estava na pedonal, que aqui em Manaus também não tem. Passou então por onde? Onde estavam a tirar pedra. É invisível, materiais assim sólidos não lhe tocam. Essa questão, isso é uma inverdade, não é bom. É isso que nós chamamos de manipulação de informação. Não pode falar que foi preso, porque estava a passar só assim, de qualquer maneira. Isso é uma informação que ele ouviu também por alto. É dessas situações que nós queremos tratar. Por exemplo, na prática, vou te fazer entender. Isso que você falou já constituiria crime, já podia te denunciar. Espera só, deixa eu só lhe explicar. Já constituiria crime. Mas como embora uma coisa básica, e eu já fiz a citação do autor que disse, vamos procurar órgãos melhores, ou seja, órgãos mínimos para a resolução desse problema. Essa lei, a lei vem para fazer isso, tá a ver? Em termos miúdos. Vamos só continuar a dar aula no irmão. Outra coisa, essa lei foi feita para todos e o próprio artigo, a própria lei vai dizer que o eixo central, ou seja, a ideia central dessa lei não é criminalizar o ato, não. É regular o controle ou a expansão das informações que giram em torno de nós. Nós somos totalmente pessoas irresponsáveis, principalmente o angolano. Nós brincamos com tudo. Me entende? Brincamos com tudo que é saúde, tudo que é saúde. Eu estou aqui a rezar todos os dias para que existam pelo menos 5 ngangos, e eu vou ser o Lucano Felipe de uma delas. Vamos combater tudo que é fake news, e é importante isso. Vocês têm visto o impacto, por exemplo, do Lucano Felipe no combate às desinformações só no âmbito da saúde. Vem pessoas a falar porque eu tenho cura para HIV, vem pessoas a falar que se você comer trigo, ele vai ficar azul, blá, blá, blá. Então, todo no corpo como sociedade, fazer uma analogia comparando o que acontece em imunologia, por exemplo, o corpo humano, a célula é infectada por um vírus. Entendem? Vamos lá. Eu ligo abas. Quem está estudando análises clínicas sabe desse mamo. Quando, por exemplo, a fake news entra como um vírus e invade a célula, entra de forma inofensiva, entra como se não vai causar nada. É assim que as notícias falsas entram na sociedade. O vírus, depois de invadir a célula e fazer o quê? Controlar agora o metabolismo da célula, ou seja, utiliza o metabolismo da célula consequência faz o quê? Enfraquece o sistema imunológico e faz o quê? Começam a entrar mais doenças oportunistas. É isso que acontece com a HIV e é isso que acontece com a desinformação na sociedade. Porque uma sociedade desinformada é uma sociedade desestruturada, é uma sociedade descontrolada. É isso que nós vemos hoje. Por exemplo, se normaliza mulheres com roupa curta, sem fundamento, só fala porque corpo mesmo é meu. Vamos então ao fim do nosso combate. Agora é o momento de
Bem, vamos passar para a avaliação deste segundo painel, de tal maneira que saibamos, de facto, quem segue para as eliminatórias, para os quartos de final. Nesse caso, o concurso entre o Ariclenes e o Albert, porque infelizmente o Manuel Diogo já não tem chance de avançar. Dependendo do resultado, vai se definir se quem segue é o Ariclenes ou o Albert para a próxima fase. No caso da vitória do Ariclenes, o Albert fica. No caso da derrota do Ariclenes, o Albert tem chance dependendo do desempenho avaliativo. Bom, vamos começar com a questão da apresentação de tese, compreensão de tema. Bom, eu penso que cumpriram os critérios basilares que são exigidos para esse elemento, mas precisavam de mostrar mais substância no que concerne ao esclarecimento efetivo da abordagem de cada um em termos de sustentação da tese respectiva, da respectiva tese a que cada um foi tanto colocado. Então, para esse elemento, eu penso que foram um pouco mecânicos, podiam ser mais fluidos, trazer um pouco mais de embasamento teórico sobre o que vem a ser a regressão do direito à liberdade de expressão e manipulação política, como é que vocês vão defender isso
quais são as bases que vão trazer para sustentar essa ideia, por exemplo, e no outro caso a salvaguarda da verdade e da desinformação. Portanto, aqui ambos têm 15. Para argumentação. Para argumentação, vamos analisar aqui alguns elementos. O Manuel Diogo traz a impossibilidade de haver uma efetiva, um efetivo combate à desinformação sustentado no caso por essa lei que foi aprovada recentemente, penso que 23 de janeiro de 2026, pelo facto de essa lei ter sido proposta pelo, partido da situação, pelo governo que sustenta o poder, ou pelo partido que sustenta o poder, e que, segundo o que ele apresenta do ponto de vista argumentativo, não vai ser possível que essa lei efetive esse combate à desinformação, porque é este partido quem mais, digamos, é o partido governante quem mais promove deliberadamente desinformação e, consequentemente, é um grupo, digamos que, politicamente imune à crítica e, portanto, tem, digamos, um comportamento de combate a opositores e pode usar essa lei para combater aqueles contra quem ele discorda, por, fundamentalmente, segundo ele, esta lei ser muito vaga. Traz também a desnecessariedade da existência da lei, uma vez que nos outros códigos jurídicos da Angola já existem, digamos, já existem artigos que criminalizam, por exemplo, a questão da calúnia e difamação. Ele traz essa lei como um oportunismo político para instrumentalizar o combate contra quem produz informação e que o governo, por segundo ele não ser incluído entre os elementos a criminalizar com essa lei, pode arbitrariamente julgar aqueles que bem entender. E o Ariclenes, por sua vez, traz aqui argumentos que, segundo ele, vai combater a desinformação, que é muita, e ele esse combate poderá também ser abrangente e inclusivo a própria grupos que são contra, digamos, o regime que governa. Mas aqui eu acho que, apesar de ter havido uma extração efetiva das premissas que foram apresentadas, há alguns elementos aqui a esclarecer. A lei, não vou aqui mais mexer, se perguntou aqui se essa lei criminalizaria o governo e não se esclareceu esse aspecto. Essa lei criminaliza pessoas individuais. O governo, como digamos, o Estado como uma pessoa coletiva não responde aos crimes de fake news. Apenas os ministros e os elementos singulares que conformam o Estado como pessoas singulares podem responder. Depois se perguntou se o que era fake news de facto, e essa pergunta foi feita pelo Manuel Diogo. Ele acha que não há definição do que é fake news. O que é fake news Manuel Diogo trouxe um pouco mais de substância, foi mais técnico, foi mais efusivo, explorou, no meu ver, de forma mais abrangente os contornos da própria lei, trouxe mais elementos que impossibilitam o exercício efetivo da fiscalização do que vem a ser desinformação, enquanto que, apesar de haver um certo equilíbrio de argumentação e contra-argumentação, Ariclenes vendeu 50% da sua argumentação para a persuasão pública, para ataques que não acho que tem que equilibrar. A argumentação efetiva foi mais para ataques e não respondeu como é que o Estado, que é o proponente da lei, que é quem, digamos,
controla as instituições, as rádios e todos os elementos de promulgação, todas as instituições e plataformas de promulgação de informação, poderia ser criminalizado no contexto dessa lei. Quando o Manuel Diogo trazia reincidentemente a questão sobre como é que se comportaria, digamos, os tribunais e os elementos propostos a fazerem cumprir essa lei, caso forem os elementos ligados a quem propõe a lei a cometerem, e aqui foi um vazio. Não vi questões muito relevantes que foram feitas ao Manuel Diogo que não foram respondidas, e por assim ser, eu acho que, em termos de desempenho, para não ser muito longânimo, o Manuel Diogo trouxe mais, leva 15, e digamos, o Ariclenes, por ter trazido mais elementos cômicos do que a argumentação como tal, digamos que 50% ou 40% da sua argumentação, leva 10 para argumentação. Capacidade investigativa, eu penso que os dois analistas não teve muita articulação, não teve uma boa articulação verbal, o tom estava baixo, há momentos que sai de uma argumentação, pula para outra, hesitava, e portanto, eu penso que o Ariclenes foi mais efetivo em termos do desempenho linguístico, também foi mais persuasivo, foi mais criativo, e portanto aqui tem 15, o Manuel Diogo tem 10, para a multidisciplinaridade levam, a meu ver, ambos 5, não vi muita disparidade nesse aspecto, ou muita, digamos, argumentação multidisciplinar que fosse efetiva para sustentar o argumento que cada um trouxe, e portanto ambos para mim têm 55%. Muito obrigado. Eu vou diretamente ao ponto que houve divergência, né? O ponto máximo que eu apontei aqui para ditar o resultado da análise que fiz, porque em quase todos os pontos, com exceção desse, obviamente, houve um empate, né? Desde a questão da compreensão do tema, capacidade investigativa, persuasão, multidisciplinariedade, discursiva, aqui houve um impacto. No entanto, a questão fundamental prende-se na capacidade argumentativa, construção e desconstrução de teses. Aqui eu senti mais o Ariclenes a combater, né? A trazer a ideia, a buscar as premissas que o oponente trazia, os argumentos do oponente para tentar desestabilizar. Aqui Ariclenes foi um pouco mais ousado em relação a Manuel Diogo, né? E esse é o ponto que ditou, obviamente, o resultado. Na compreensão do tema, ambos tiveram 15. Na capacidade investigativa, ambos tiveram 10. Na questão da retórica e oratória, ambos tiveram 10 também. E na questão da multidisciplinariedade, ambos tiveram 5. Já na questão da capacidade investigativa, Ariclenes, capacidade argumentativa, perdão, Ariclenes teve 15 e Manuel Diogo teve 10. Né? É assim que está a minha análise. Não vou detalhar como o Luiz, para não levar muito tempo. Total da pontuação para o Ariclenes. 55. Bem técnico aqui. Ok. Temos então assim o resultado dos júris. O Manuel Diogo tem uma votação de 55 por parte do Luiz e o Ariclênio tem uma votação de 55 por parte do Manuel.
No entanto, o público votou para o Manuel 9 pontos. E para o Ariclene votou 11 pontos. Bom, chegamos então na nossa reta final. Hoje tivemos daqueles combates maravilhosos. Na verdade, nós lá atrás, por favor, gostaria que fizessem silêncio. Nós aqui promovemos estes debates para que haja interação e aprendizado. Eu acredito que do mesmo jeito que muitos saíram aqui, não será do mesmo jeito que muitos sairão. No entanto, no próximo domingo temos mais. Do mesmo modo, sim, ainda não acabou. Do mesmo modo que vieram, voltem a estar conosco na nossa arena de combate. Mais uma vez, repito, nós somos a RVA, a maior e a melhor revolução virtuosa acadêmica de Malange e futuramente de Angola. Muito obrigada a todos por se fazerem presente neste domingo. Bem, nós terminamos. Para os presentes, quem querer fazer parte do grupo virtual no WhatsApp, é só puxar a página Kumba no Facebook. Agradecemos a presença de todos e estamos a vos aguardar no próximo combate. Obrigado.